Oi, seja bem-vinda ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do quadro Os Dados do Mestre. Nesse quadro, eu costumo falar a respeito de sistemas de RPG de mesa. Hoje, falando a respeito do sistema Daimon, propriamente sobre as regras de magia. Se você também quer saber como funciona a magia nesse sistema, fica aqui, que depois da vinheta a gente conversa. Então, você sabe o que é RPG de mesa? RPG é um jogo de interpretação de papéis, ou seja, é um jogo no qual um grupo de amigos se reúnem para criarem uma história de forma coletiva, ou seja, realizarem uma história em conjunto. Nesse grupo, um ficará responsável por escolher o cenário, as regras do jogo, propor os desafios e julgar os conflitos. Este será chamado de narrador. Os outros componentes do grupo são aqueles que irão criar personagens para viverem as aventuras propostas pelo narrador e por isso serão chamados de jogadores. Todo sistema de RPG, todo jogo de RPG, ele precisa de um sistema de regras. No caso aqui, nós estamos falando a respeito de um sistema de regras para RPG de mesa, conhecido como Sistema Daimon. Ele é um sistema brasileiro, criado por Marcelo Deodébio e Norson Buttrell, editado pela editora Daimon, que está desde a década de 90, tá certo? Então, é um sistema que foi inicialmente criado para ambientar cenários de terror sobrenatural, né? Ou seja, tem cenários mais realistas, mas que, por se tratar de um cenário, de um sistema genérico, ele pode ser adaptado para qualquer tipo de cenário que você quiser jogar, desde terror sobrenatural a histórias medievais no bom e velho estilo Senhor dos Anéis, passando por animes japoneses, aventuras de samurai, enfim, o que você quiser ambientar nesse sistema é possível, com, é claro, evidentemente, as suas devidas modificações. Esse não é o primeiro vídeo que eu faço falando a respeito do sistema Daimon, né? Na verdade, eu fiz já uma coletânea de vídeos onde eu falo sobre o que é o sistema, no que ele se baseia, como eu faço personagens nesse sistema, quais as regras de combate. Então, se você quer conhecer mais a respeito do sistema Daimon, eu deixei no card o link, é só você ir lá conferir os outros vídeos que eu fiz. Nessa sequência de vídeo aqui, eu estou falando sobre uma parte do sistema Daimon muito interessante, que é a parte de emulação de magia, a parte de regras de magia. Então, se você quer jogar com um personagem mago, né? Ou se você é um narrador e quer que no seu mundo haja presença de magia, é necessário que você tenha domínio das regras de magia do sistema que você escolheu, no caso aqui, do sistema Daimon. Então, dentro desse estudo das regras de magia, eu dividi em 3 etapas, tá? A primeira etapa, ela foi composta de 2 vídeos, já tá lá também no canal, e eu deixei também o link aqui no card. Nessa primeira etapa, composta de 2 vídeos, eu falo a respeito da origem da magia no mundo, no cenário oficial do sistema Daimon, que é o Mundo de Trevas RPG, né? Eu falo a respeito de como a magia é entendida, como ela de onde ela surge, todas as mitologias e crenças que estão envolvidas com a realização de magia. Então, se você quer ver essa parte teórica, dá uma olhadinha lá nos 2 vídeos que já estão no canal. Esse é o segundo vídeo da segunda etapa. Na segunda etapa, não, desculpa, é o terceiro vídeo da segunda etapa. Na segunda etapa, nós estamos falando das regras de magia propriamente dita. Como é que eu conjuro? Como é que eu realizo a magia? O que é necessário? Quais as chaves místicas? Qual o dano que eu posso causar? Quais os efeitos que eu posso gerar? Então, essas e outras respostas nós estamos respondendo ao longo dessa sequência de vídeo, que é a parte 2, que é o estudo das regras de magia.
Na parte 3, a terceira e última parte, né, eu vou falar a respeito de cada um dos caminhos de magia. Eu quero ser um mago de fogo, eu quero ser um mago de água, eu quero ser um mago de plantas. Então, eu vou mostrar o que cada mago poderá fazer dentro da sua especialidade, que são os caminhos de magia, ok? Então, se você não viu nenhum dos vídeos anterior, dá uma olhadinha lá, tá? Porque pode ser necessário para você poder compreender o que eu estou falando aqui. Mas se você já vem comigo há bastante tempo, já está acompanhando essa sequência de estudos sobre o sistema Daimon, pega papel e caneta para fazer as anotações e nós vamos continuar estudando as regras de magia. Vamos lá? Na aula anterior, nós falamos a respeito de formas de magia. Nós sabemos que em Daimon existe 3 formas de você manipular a magia, né? A magia é aquela energia mística que você retira dos planos de existência. Então, essa energia ela pode ser manipulada para realizar efeitos no mundo real. E aí ela pode ser manipulada de 3 formas, né? Que são as formas da magia, que é o criar, controlar ou entender. Tá certo? Ela pode ser utilizada para essas 3 maneiras. O mago que se especializa nas formas, ele é um mago mais genérico, um mago mais teórico. E essas formas, por sua vez, se dividem em caminhos, né? Então, existem 10 caminhos, né? Que são os 6 caminhos elementais, fogo, terra, água, ar, luz e trevas. Os 3 caminhos de arcano da vida, que é plantas, animais e humanos. Os 2 caminhos de arcano negro, arcano e espírito, e o último caminho, que é o caminho da meta-magia, tá? Então, você pode, se você quiser fazer magia, você pode escolher um desses caminhos, um ou mais desses caminhos, né? Quanto mais caminhos você escolher, você será um mago mais genérico, mas em compensação mais fraco. Se você botar tudo num caminho só, você será um mago específico, mas em compensação será um mago mais forte. Nós vemos também que existem as magias opostas, né? Que no caso somente as magias elementais é que tem esse negócio de magia oposta. Por exemplo, o fogo se opõe à água, a terra se opõe ao ar, a luz se opõe à treva. E nós vimos no estudo dessas magias opostas que quando você faz um personagem mago, você tem que determinar, se ele for um elementalista, né, trabalhar com 6 elementos, você tem que escolher um caminho principal. Eu vou começar gastando em água, então teu caminho principal é água. Gastei 2 em água, beleza. Não, mas vou gastar 3 em terra. Beleza. Pode gastar. Mas, mesmo terra tendo mais focos, que é 3, o teu caminho elemental ainda é o primeiro que tu escolheu, água, só com 2. Então, não é pela quantidade de focos que tu gasta, mas sim pela quantidade, pelo fato de ser o primeiro. O fato é que se ele é o teu caminho principal, água, o oposto dele você nunca poderá ter. Você nunca poderá ter fogo, que é o oposto de água. Então, se você é um mago principal de água, um mago cujo a sua aptidão natural é para água, você nunca poderá ser um mago de fogo. Isso acontece nos caminhos elementais. Não existe caminhos opostos nos caminhos arcanos da vida, nem nos caminhos arcanos negros e nem na meta-magia, tá? Nesses daí você pode pegar qualquer um que quiser e não tem que se preocupar com caminhos elementais, beleza? Muito bem. Nós vimos também o que era focus, vimos como o focus pode ser distribuído, nós vimos como se cria um grimório passo a passo e hoje nós vamos dar sequência estudando a parte de magias espontâneas e rituais, né? Nós vamos ver que algumas magias, elas são rápidas de serem produzidas, elas são espontâneas. Outras magias, elas necessitam de uma pesquisa, elas necessitam de um estudo mais aprofundado, que aí você estaria diante de um ritual. E nós vamos ver as características de cada uma dessas magias. Então, basicamente, a magia espontânea é aquela cujo mago é capaz de realizar espontaneamente, através da canalização da forma pensamento do plano astral para o físico. Ou seja, o mago apenas precisa mentalizar, usar as chaves místicas necessárias
e ele vai ser capaz de fazer aquele efeito acontecer. Isso é o que a gente chama de magia espontânea, tá? Aquela magia sem mais preparo, sem mais, digamos assim, cuidado. O mago, ele conhece as chaves mágicas, conhece os feitiços e conhece as formas e caminhos utilizados. Isso aí é necessário. Para você lançar uma magia espontânea, você tem que conhecer as chaves místicas, você tem que conhecer os fetiches, né? E você tem que conhecer as formas e caminhos utilizados. Senão, você não será capaz de realizar aquela magia. No caso dos rituais, o mago ele não precisa conhecer todos os elementos utilizados pelo feiticeiro que escreveu o ritual, tá? Ele só precisa decifrar cada etapa do processo e realizar cada parte do ritual separadamente até chegar ao resultado final. Traduzindo, vamos imaginar que a magia espontânea seja, eu vou fritar um ovo, tá? Então, eu preciso saber quanto de óleo, eu preciso saber a temperatura do óleo, eu preciso, quer dizer, uma coisa que eu faço porque eu conheço cada uma das etapas envolvidas no processo, né? Eu já fiz aquilo tantas vezes e de forma tão perfeita que eu domino, né? Domino aquele trâmite, domino aquela receita, digamos assim. Então, eu sei fritar ovos. Então, ovos seria um exemplo de magia espontânea. Eu faço porque eu sei, tá? Eu não preciso me preocupar. Mas imagine que eu não saiba fazer bolo. Eu não sei fazer bolo. Mas vem uma pessoa na minha casa e essa pessoa tá doida para comer um bolo e eu quero realizar a vontade dessa visita. Então, eu vou na internet e consigo uma receita para fazer o bolo, tá? Eu consigo uma receita de bolo. Essa receita é como se fosse o ritual, tá? Naquela receita está escrito tudo que eu preciso saber para fazer o bolo. Está escrito os ingredientes, que seriam as chaves místicas. Está escrito o modo de preparo, que seria o fetiche, a mentalização, né? E está escrito o efeito que eu vou conseguir. Um bolo, por exemplo, digamos, de milho, né? Então, tá tudo escrito ali. Eu preciso ver alguém fazer, né? Não. Eu preciso conhecer a pessoa que escreveu a receita para poder fazer o bolo? Não. A única coisa que eu preciso é decifrar a receita, ou seja, ler a receita, etapa, e realizar o que ela está mandando etapa por etapa. Então, mesmo que eu não conheça o mago que fez o ritual, mesmo que eu não conheça, nunca tenha visto ninguém fazer aquele ritual. Se eu tiver o ritual escrito e se eu tiver todos os ingredientes, digamos assim, todas as chaves místicas necessárias para a realização do ritual, eu vou ser capaz de realizar aquele ritual, tá? Desde que eu tenha todos, né, os fetiches, todos os caminhos e também, é claro, todos os, digamos assim, todos os, como é que a gente pode chamar? Todos os pré-requisitos, né? No caso, a quantidade de focos, a quantidade de pontos de magia, né? Nos caminhos e nas formas corretas, porque senão, né? Vamos supor que, né, que eu não tenha algum desses ingredientes, aí o ritual ele não vai sair com a perfeição necessária, ou seja, o meu bolo vai sair ou sem açúcar, ou o meu bolo vai sair se desfarelando, ou o meu bolo vai sair duro e emborrachado, né? Então, é necessário que eu siga aquela receita da forma correta para que a magia, para que o ritual ele seja realizado, tá? Rituais, eles também são mais demorados de serem realizados. Para você realizar um ritual, você vai precisar no mínimo de uma rodada para cada focus do ritual. Então, se eu quero fazer um ritual de nível 1, eu vou ter que passar uma rodada preparando o ritual. Nível 2, 2 rodadas. Nível 3, 3 rodadas. E por aí vai, tá? Eles também consomem mais pontos de magia. Normalmente, eles consomem um ponto de magia para cada focus do ritual. Então, magia de
de focos 2, 2 pontos, magia de foco 3, 3 pontos, e por aí vai, tá bom? E eles não podem ser realizados por magos, ó, isso é muito importante, eles não podem ser realizados por magos cujo caminho principal é oposto ao caminho principal do ritual. Então, vamos supor que eu vá fazer uma magia cujo caminho dela, ela é uma magia de fogo. Vamos supor que eu seja um mago de fogo. Beleza, dá para mim fazer sem problema. Vamos supor que eu seja um mago de terra. Se eu tiver a quantidade de pontos de magia, focos e o ritual escrito, dá para mim fazer. Vamos imaginar que eu seja um mago de trevas. Se eu tiver, novamente, eu digo, se eu tiver o ritual escrito, tiver o mesmo focos e a mesma quantidade de pontos de magia exigida e todos os feitiços, dá para mim fazer. Mas, se o meu ritual é um ritual, o ritual que eu quero fazer é um ritual de fogo, e o meu caminho principal é água, que é o oposto do fogo, eu não vou poder fazer aquele ritual. Mesmo que eu tenha um foco superior, mesmo que eu tenha toneladas de pontos de magia para mim utilizar, eu não posso, porque eu não tenho a aptidão mágica necessária. Pelo contrário, a minha aptidão mágica é oposta, tá? A minha magia é contrária à magia do ritual. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece? Mistura com fogo e água. Um apaga o outro, né? Um acaba. Ou o fogo bebe a água, se ela for pouca, ou então, se a água for muita, ela apaga o fogo. Então, não posso realizar o ritual se o meu caminho principal for o oposto do caminho principal do ritual. E isso eu tenho que tomar muito cuidado. Ah, mas meu narrador disse que eu podia. Bom, se o seu narrador está dizendo isso, quem sou eu para dizer o contrário? Na mesa de RPG dele, o narrador é a autoridade que decide o que pode e o que não pode ser feito. Mas o sistema Daimon não permite. Tá? Quando o sistema foi criado, evidentemente que ele pensou em todas essas possibilidades, ele analisou todas essas possibilidades, e o sistema, por si, chegou à conclusão de que seria melhor vedar, né? Não, o oposto não funciona. Então, o sistema diz que não. Mas se o seu narrador deseja quebrar essa regra, ele pode, claro, porque ele tem a regra de ouro a favor dele, ele pode. Será que ele deve? Quem sou eu para julgar? Ele deve ter os motivos dele para estar querendo quebrar a regra, né? Seja lá qual for o motivo dele, eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para ensinar as regras do sistema. Então, se o seu narrador resolver quebrar essa regra, vai ser por conta dele, né? Ele que arque com as consequências no final, porque o sistema não permite. Mas se ele quer permitir, por conta e risco dele. Tudo bem, pessoal? Então, veja aí. Magia espontânea. Rapidinho, basta eu saber como faz e ter os elementos. Eu faço, né? Ritual, eu não preciso nem saber como faz, não preciso nem nunca ter feito. Basta que eu tenha os elementos e a formulazinha, eu faço o meu ritual, desde que eu não seja um mago do caminho principal oposto, tá bom? Beleza? Vamos seguir em frente? Vamos lá. Vamos falar agora sobre magias de improviso. Ah, a gente já não falou a magia espontânea. Não, gente. Magia espontânea não é a mesma coisa que magia de improviso. Eu vou repetir de novo, porque isso é muito importante que você entenda. Magia espontânea não é magia de improviso. Não é a mesma coisa. Onde é que está a diferença? Muito bem, vamos ver onde está a diferença. Quando eu faço uma magia espontânea, isso não significa que eu estou improvisando. Não. Isso significa que eu tenho uma afinidade tão grande com aquela magia, eu já fiz aquilo tantas vezes na minha vida, tá? Que eu faço aquilo espontaneamente. Né? É como uma pessoa que sabe andar de bicicleta, né? Uma pessoa que sabe andar de bicicleta, ela anda de bicicleta espontaneamente. Ela já fez aquilo tantas vezes na vida, milhares de vezes, que para ela é muito simples e fácil de fazer.
Isso é a magia espontânea, tá? Aquela magia que o mago domina, aquela magia que o mago está sempre com ela ali na ponta da língua. Por quê? Porque ele já realizou ela inúmeras vezes, ele tem muita facilidade, ou seja, ela está no leque de magias preferidas dele, são aquelas magias com as quais ele tem um domínio maior, tá? Então isso aí é a magia espontânea, né? É aquela magia que ele não precisa de prolongados rituais, né? Não precisa de ter a receita dela escrita, não, tá tudo aqui na cabeça, tudo espontaneamente, tá? Então, quais são as magias espontâneas? Varia de mago para mago, tá? Eu não posso dizer. Muitas vezes uma magia que é espontânea para o mago A, o mago B só vai conseguir fazer se ele tiver um ritual na mão, tá? Por quê? Porque cada mago, ele tem suas próprias magias. Cada mago, ele realiza as magias de forma diferente. Isso que é o legal da magia em Daimon, tá? Eu posso ter a magia petrificação e eu realizar ela de uma forma, e o meu oponente ter a mesma magia e realizar de outra forma totalmente diferente da minha. Qual dos dois vai ganhar? Aí a gente vai ter que medir vários e vários fatores para chegar a essa conclusão, né? Quem lançou a magia primeiro? Quem tem a resistência maior à magia? Quem gastou mais pontos de magia? Quem tem um focus maior, né? Mas é necessário que eu saiba isso. Não é porque a magia é espontânea que eu estou improvisando. Não, eu não estou improvisando. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho domínio daquilo que eu faço. Aliás, eu tenho um domínio tão grande que aquilo sai espontaneamente, tá? Mas às vezes eu não tô com meu grimório em mãos. Eu esqueci o grimório, olha, que mago relaxado, esqueceu o grimório, ou o meu grimório foi roubado, né? Ou eu fui preso e o grimório ficou no acampamento, né? E eu tô presa e eu tô numa situação em que eu tô sem grimório, ou seja, eu tô em tempos de desespero, né? O mago em situação de desespero. Ele não tem o seu grimório e nenhuma das magias que eu sei de cor é capaz de me ajudar a fugir daquela situação onde eu me encontro, tá? Então, eu estou em desespero total. As magias espontâneas que eu domino não tem utilidade nesse momento para mim, né? E as magias e rituais eu não possuo porque eu deixei o meu grimório em algum canto, tá? Beleza. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma magia de improviso. Eu posso criar uma magia aqui e agora, usando apenas a teoria da magia, apenas o meu conhecimento sobre criar, controlar e entender e o meu caminho. Eu posso utilizar o conhecimento bruto, latente que eu tenho para improvisar, para criar uma magia de última hora, né? Essa magia, evidentemente, ela vai produzir um efeito, né? Que eu nunca tentei antes, porque se eu já tentei antes, não é improviso, né? Outras coisas que eu tenho que levar em consideração é que provavelmente eu não vou possuir os feitiços necessários para a realização do ritual ali comigo, né? Afinal de contas, eu estou numa situação, eu fui pegue com as calças na mão, literalmente, eu não estava preparada para aquele momento. Então, provavelmente, quando eu faço uma magia de improviso, eu faço uma magia cujo efeito eu nunca realizei antes, e eu faço uma magia sem os feitiços necessários. É tudo improvisado, é tudo de última hora. Tá entendendo a diferença entre uma magia improvisada e uma magia espontânea? Na espontânea eu tenho tudo sob controle, eu tenho os feitiços, eu domino o efeito, eu já fiz aquele efeito milhares de vezes. Na improvisada, não. Na improvisada, eu não tenho os fetiches, eu nunca tentei aquele efeito, só Deus sabe o que poderá acontecer, né? Quando eu terminar de realizar a magia. Mas eu estou numa situação de desespero tão grande que eu vou ter que tentar, né? Então, quando o mago ele tenta realizar
uma magia espontânea, sem os feitiços necessários, disse que ele está realizando uma magia de improviso. Então, sintetizando, a magia de improviso, ela é um tipo de magia espontânea, não dá para improvisar um ritual, não dá. Só dá para improvisar magias espontâneas. Só que essa magia espontânea que eu estou improvisando, eu nunca tentei, né? Talvez eu já vi alguém fazendo, eu já ouvi falar dela, mas eu nunca tentei. E outra, eu não tenho os feitiços necessários, isso tem que ser deixado bem claro. Não tenho material suficiente para utilizar. Eu vou me virar com o que eu tenho, tá? Então, quando isso acontece, quando eu tento uma magia espontânea, sem os feitiços necessários, por uma situação desesperadora, aí eu digo que eu estou realizando uma magia de improviso. E o que é que acontece? Ora, gente, é claro que se a magia de improviso, ela não vai sair com a mesma perfeição que uma magia realizada dentro dos conformes. É claro que se a magia é de improviso, ela vai sofrer alguns, digamos assim, vai sofrer algumas limitações, né? Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Primeiro, você vai considerar que os efeitos realizados, né, eles vão ser realizados com focos a menos do que o original. Então, se aquela magia, ela era uma magia de focos 3, ela sendo feita com os feitiços corretos, no tempo correto, por alguém que domine a magia, ela é uma magia de focos 3. Como eu vou fazer? Sem os feitiços apropriados, sem domínio da magia, no improviso, o efeito, eu vou gastar focos 3, mas o efeito dela vai sair de focos 1, tá certo? Eu vou gastar focos 3, mas o efeito vai ser como se eu gastasse para focos 2. Mais uma vez, eu vou usar a ideia do bolo. Então, eu tô fazendo o bolo, né? Tô fazendo o bolo que eu nunca fiz e nem tenho a receita. Eu tô tentando me lembrar aqui quais são os ingredientes, tô tentando lembrar como é que faz, porque eu ouvi alguém dizer como é que fazia, tá? Então, eu tô fazendo um bolo no improviso. Aquele bolo, eu vou gastar a mesma quantidade de ingredientes que eu gastaria no bolo com a receita, tá? Ou no bolo que eu já fiz. Talvez eu gaste até mais, mas vamos supor que eu gaste a mesma quantidade. Mas o bolo não vai ter o mesmo sabor. O bolo vai sair, né, um sabor diferente, provavelmente pior do que se eu tivesse a receita ou se eu já tivesse visto alguém fazer aquele bolo, já tivesse feito aquele bolo com alguém. Então, veja que os efeitos, eles são mais fracos do que os da magia original. E eles são quanto mais fracos? Um focus a menos, tá? Um focus a menos. 2. Considere os custos do efeito como um focus a mais do que o necessário. É isso mesmo que você está ouvindo. Você vai gastar. Você vai fazer uma coisa de menor qualidade e você vai pagar mais por isso, tá? Você vai pagar mais. Por quê? Porque você está fazendo de improviso. Você deve agradecer aos deuses ter dado certo e a magia ter acontecido, tá certo? Então, quando a magia é de improviso, se ela é de focos 3, se ela for uma magia de focos 3, eu vou pagar o equivalente a uma magia de focos 4 e o resultado que eu vou produzir é de focos 2. O custo aumenta 1 ponto de focos e o efeito diminui 1 ponto de focos. Vamos repetir isso de novo para a gente ficar bem. Vai aumentar 1 ponto no custo e vai diminuir 1 ponto de focos no efeito. Situações desesperadoras, né, nos levam a cometer ações, né, ações duvidosas. Eu tô numa situação tão difícil que eu preciso que aquela magia aconteça de qualquer maneira e aí vale a pena eu pagar mais para obter menos, né, bem menos do que aquilo pelo que eu paguei. Fazer o quê, né? O mago, eles apenas conseguirá realizar a magia de improviso se possuir pelo menos um focus.
a mais do que o necessário, tá? Então, para mim poder fazer uma magia de improviso de nível 3, eu tenho que possuir, no mínimo, Focus 4. Para eu fazer uma magia de Focus 4, eu tenho que possuir, no mínimo, Focus 5. Outra coisa, pontos de magia, também vou ter que pagar mais. Então, se eu quero fazer uma magia que custa 2 pontos de magia, eu tenho que ter pelo menos 3. Se eu quero fazer uma magia que custa 3 pontos, eu tenho que ter pelo menos 4. É assim que a gente realiza magias de improviso no sistema de DAI. Então, pessoal, é isso aí. Agora que você já sabe fazer as magias, né? Já sabe a diferença entre magia espontânea e magia de improviso, nós vamos continuar falando a respeito de combinação de formas e caminho. Ué, dá para combinar? Bom, pessoal, depende, tá? Depende de algumas coisas. Antes de eu falar do que depende, tá? Gente, tem um pássaro aqui próximo, eu não sei o que está acontecendo com ele, porque ele está o tempo todo cantando aí no fundo. Então, peço desculpa já de antemão a vocês, tá? Porque eu não tenho controle sobre essas coisas. Mas voltando ao que interessa, né? Que é a combinação das formas e caminhos, como e quando eu posso combinar. Primeiro, não se pode somar caminhos com caminhos. Quando eu combino 2 caminhos para realizar uma magia, eu não posso somar os focos dos 2 caminhos, tá? Não posso somar caminho com caminho. Isso independente se é caminho elemental, se é caminho arcano da vida, se é caminho arcano negro, não importa. Não posso somar caminho com caminho. Eu também não posso somar formas com formas, tá? Não posso somar caminho com caminho, nem formas com formas. Nesse caso, se eu precisar juntar 2 caminhos para fazer uma magia, ou 2 formas para fazer uma magia, eu vou utilizar o menor entre os valores escolhidos. Então, vamos supor que eu vou fazer uma magia envolvendo terra e água, né? Terra e água, né? Para uma magia com lama. Terra e água. Se eu tiver terra 3 e água 2, eu vou fazer uma magia com focos 2, porque eu vou usar sempre o menor valor e não somar, né? A gente faz isso, a gente soma quando a gente tem uma forma e um caminho. Por exemplo, eu tenho criar 2 e água 3. 2 mais 3, 5. Criar água, 5. Eu posso somar forma com caminho, somar. Mas eu não posso somar caminho com caminho e nem forma com forma. Beleza? Deu para compreender? Vamos embora. É impossível também realizar efeitos mágicos usando apenas formas. Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo. Se você gastar todos os seus pontos só em forma, não gastar os seus pontos em caminho, isso quer dizer que você é um estudioso de magia, você entende como a magia funciona, mas você não sabe fazer magia, você nunca fez magia. Ou seja, você tem teoria, mas você não tem prática, tá? Então é impossível realizar efeitos mágicos apenas com a teoria. Você tem que praticar, você tem que aprender. Não basta você saber que tem que canalizar, você tem que aprender como canaliza. Não basta você saber que é feitiço tal e feitiço tal. Você tem que aprender como usá-los, a ordem que eles são usados, tá? Então, é preciso que você faça o quê? Que você gaste pelo menos 1 ponto de focos em caminhos, tá? Você precisa ter pelo menos 1 ponto de focos em um caminho para você poder realizar efeitos e rituais. Caso contrário, você só estuda, mas você não pratica magia, tá? E como eu falei, isso ocorre porque as formas, elas são apenas doutrinas, né? Que os níveis mais baixos dos caminhos nem são necessários, tá? Para a gente poder aprender, né? A doutrina nem é necessária, tá bom? Os caminhos, mas na hora de praticar, aí sim é necessário.
Sem pelo menos um ponto de focus para manipular, as formas são incapazes de gerarem efeitos místicos, tá? Então, elas precisam ter pelo menos um ponto de focus em um caminho, tá? Eu sei como criar, mas eu vou criar com o quê? Eu sei como controlar, mas eu vou controlar o quê? Eu sei, eu consigo entender, mas eu vou entender o quê? Quem responde essas perguntas é o caminho. Eu vou criar com fogo, eu vou controlar o fogo, eu vou entender o fogo, eu vou criar com a água, eu vou controlar a água, eu vou entender a água. Deu para sacar? Beleza. Limites de combinação, certo? Já vi que alguns dá para combinar, outros não dá para combinar. Mas qual é o limite preciso para isso? A combinação de caminhos em formas, né, que é a que pode ser realizada pelo personagem, basta que para isso ele utilize a imaginação, né? Só para você ter uma ideia, a gente pode fazer 828 combinações de duas formas e dois caminhos. 828. Cada uma dessas combinações pode variar até 14 níveis de focos diferentes, né? Que é 10 de caminho, 10 de forma e 4 de caminho. Então, eu posso fazer até 828 combinações e fazer essas 828 combinações variarem cada uma 14 níveis. Isso vai totalizar 11.592 combinações. Gente, isso é só com duas formas e dois caminhos, tá? Imagina aí que no sistema Daima a gente tem 12 tipos de variações, né? O sistema ele permite aproximadamente 140 mil combinações de magias diferentes. Ah, onde é que eu consigo todas elas? Não consegue. O máximo que o livro fornece para você, né, juntando Grimório e tudo, é 200 magia. O resto você vai ter que criar, porque muitas combinações nem mesmo o escritor do livro pensou, mas você poderá pensar durante a sua campanha, poderá pensar durante a sua história, tá? Então, há previsão aí de aproximadamente 140 mil combinações de magias diferentes. Então, por falta de combinação, não vai ser isso que vai atrapalhar a sua história. Talvez falta de criatividade, mas isso aí já não depende do escritor do livro, depende de quem está jogando, de quem está narrando, depende de nós, né? Então, é isso aí o limite das combinações possíveis dentro do sistema Daima. Vamos falar agora sobre armazenamento de pontos de magia. Eu posso, de vez em quando, se assim eu desejar, armazenar pontos de magia para gerar um efeito, tá? Lembra que eu falei que algumas magias, eu falei, acho que foi 1 ou 2 vídeos atrás, algumas magias, elas têm o efeito imediato. Como é esse efeito imediato? Ah, eu conjuro uma bola de fogo e lanço contra o meu inimigo. Aquela bola de fogo, ela vai explodir, vai queimar quem estiver na área, na região do alcance dela, e depois ela vai se extinguir, tá? Efeito imediato. Aconteceu, produziu o efeito e a magia voltou para o plano de existência original, né? Se miscuiu, sumiu. Outras vezes, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar aquela magia e prender ela, tá certo? Dentro de um artefato, dentro de uma arma, tá certo? Eu posso encantar, né? E aí eu posso armazenar pontos de magia, para quê? Para que aquele objeto, ele continue por muito e muito tempo com aquele efeito, tá bom? Eu posso até, inclusive, criar uma arma mágica e não dissipar a magia, deixar aquela arma existindo no plano físico. O lado negativo com isso é que os pontos de magia que eu gastei vão ficar aprisionados. Eu não vou ter como recuperar aqueles pontos até dissipar a magia, né? Então, todos os efeitos espontâneos e magias de improviso, eles possuem duração e efeitos curtos. Então, se eu estou fazendo uma magia espontânea ou de improviso, ela vai ter uma duração e um efeito curto. Ela vai ficar na Terra um certo tempo. Qual é o tempo? Aí o narrador que decide, mas normalmente pode ser uma cena ou
3D6 rodadas, né? Aqueles narradores mais minuciosos, né, que gostam da coisinha bem certinha, eles podem jogar 3D6, somar o resultado dos 3 dados e dizer, olha, a tua magia vai durar aí 12 turnos, 12 rodadas, vai durar aí, né? Mas aqueles narradores que não estão muito preocupados com detalhes de sistema, que querem mais acelerar a narrativa e tornar a história mais dinâmica, eles podem dizer, ó, tu invocou essa arma aí, vai durar a cena todinha. Enquanto durar a cena, a arma tá funcionando. Cada narrador escolhe do jeito que quer e o sistema permite as duas formas, tá? O narrador permite as duas formas, né? O narrador é livre para escolher. Após esse tempo, a energia não é mais suficiente para manter a forma pensamento na Terra, ou seja, para continuar fazendo com que aquele objeto exista. Tá? E aí o que é que acontece? A magia ela é dissipada, a energia volta para o plano astral e o efeito deixa de existir, tá bom? Deixa de existir. Mas vamos imaginar que o mago deseja aumentar o tempo de duração de um efeito na Terra, né? Para isso ele pode armazenar pontos de magia em um efeito, tornando-o duradouro, né? É assim, por exemplo, que eles criam artefatos, poções, armas e outros objetos místicos, como eu estava falando anteriormente para você. Durante esse tempo, o que vai acontecer? Vai haver uma ligação arcana entre o mago e o efeito místico criado, tá certo? O mago empresta né, uma quantidade de pontos igual ao custo de realização da magia. Então, se você quer realizar uma magia que custe 2 pontos de magia e quer que aquela magia permaneça, né, com seus efeitos, continue existindo, em vez de gastar 2 pontos, você vai ter que gastar 4 pontos. Você vai ter que gastar o que ela custa e mais a mesma quantidade de ponto para quê? Para torná-la duradoura, tá? O único problema é que o mago não consegue recuperar esses pontos, tá? Ele só vai recuperar os pontos que ele deixou lá preso, né, na magia, quando ele dissipar a magia. Então, vamos supor que você queira que uma espada comum passe a ser uma espada incandescente. Aí, vamos supor que você queira que ela tenha D+2 no ataque por fogo. Então, você vai gastar 2 pontos de magia para utilizar o foco 2 lá da magia, né? Se você gastar os 2 pontos, a arma já começa a pegar fogo. Ela funciona uma cena, ou 3D6 rodadas, e depois ela volta a ser uma espada comum. Mas você não quer que isso aconteça. Você quer dar de presente aquela espada incandescente para o seu aliado. Então, o que você faz? Além dos 2 pontos iniciais, você gasta mais 2, tá? Então, de agora em diante, a espada é uma espada de fogo. O que vai acontecer? Meia hora depois que você fez a magia, você recupera 1 ponto de vida. 1 hora depois, você recupera 2 pontos de vida. E os outros 2 pontos de vida, você não recupera, tá? Você só recupera se você desmanchar a magia, se você liberar a energia mística para ela poder voltar para o plano de existência dela, tá? Então, se você encanta um artefato, cria uma poção, um objeto místico, você está prendendo parte dos seus pontos de magia naquele artefato, né, corpo, arma mística, tá? E aí o que é que acontece? Você não vai mais poder contar com aqueles pontos de magia até você liberar, tá? O mago, ele sempre pode realizar rituais de procura para encontrar objetos marcados com a sua aura. Então, vamos supor que você fez um anel, né, de invisibilidade e esse anel foi roubado, você perdeu o anel. Você pode realizar um ritual de procura, porque aquele anel, ele está marcado com a sua aura, ou seja, ele tem pontos de magia seu nele, é como se uma pequena parte do seu espírito tivesse no anel. Então, você é capaz de realizar um ritual e identificar, encontrar aonde o
o seu artefato, né, o seu objeto se encontra. Isso é muito bom, né, quando normalmente os objetos eles são roubados ou são perdidos, tá? O caminho que lida mais diretamente com as ligações arcanas é a meta-magia, tá? Então, um mago que ele deseja criar objetos místicos, que ele deseja criar poções, artefatos, ele será bem mais sucedido se ele também tiver pelo menos um ponto de focos em metamagia, porque a metamagia, ela é a parte da magia que ela é diretamente responsável por essas ligações. Um objeto que armazena energia mística por 1 ano e 1 dia, olha como isso é importante. Eu peguei, transformei lá a espada do meu amigo numa espada incandescente. E ficou por 1 ano e 1 dia, tá? Ficou exatamente 1 ano e 1 dia. O que é que vai acontecer? Ela vai criar um campo astral próprio. A arma vai ficar com um campo astral próprio. E a partir daquele momento em diante, ou seja, a partir de 1 ano e 1 dia, a magia se torna permanente, tá? A magia se torna permanente. Isso quer dizer que a ligação entre o mago e o objeto é quebrada, tá? Aquela espada, ela já não me pertence mais, os meus pontos de magia me são devolvidos, e a partir daquele momento, aquela espada existe por ela própria, existe por si própria, no mundo físico, e não tem mais como eu dissolver a magia, como eu, né? Então, basta que o mago, se o mago deseja que aquele objeto fique permanente, basta que ele consiga ficar sem os pontos de magia 1 ano e 1 dia. E aí, ele vai ter criado uma magia permanente. Legal, né? Pois é. Fim desse período, ele recuperará os pontos de magia armazenados no ritual. E o que é legal, você não terá, você apenas emprestou. Quando ela conseguir se fixar sozinha no mundo físico, né? Quando ela conseguir se virar sozinha, ela te devolve os pontos que você emprestou. Por isso é um empréstimo e não uma doação, né? É como a mamãe criando o bebê, né? Depois que o bebê consegue se virar sozinho, aí ele vai cuidar da vida dele sozinho, tá certo? E deixa, né, a mãezinha que o criou pra lá. Tudo bem? Beleza. E para desencantar? A gente viu aí para encantar, né? Para criar formas permanentes de magia. E se eu não quiser encantar, eu quiser desencantar, como é que eu devo proceder? Muito bem. O mago pode necessitar daqueles pontos de magia que ele armazenou em algum efeito. Vamos supor que eu ajudei lá o meu amigo, eu até queria deixar lá os 2 pontos de magia para poder a espada dele, né, ficar incandescente, virar permanente. Mas aconteceu um problema aqui muito complexo, uma dificuldade muito grande, e eu preciso urgentemente daqueles 2 pontos de magia. Eu preciso para ontem, né? Então, o que é que eu faço? Eu só preciso me concentrar e anular o efeito místico. Eu me concentro e puxo de volta os pontos de magia que eu emprestei, tá? O objeto criado ou efeito, ele ainda permanece na Terra por um determinado tempo. Quanto tempo? Aí, mais uma vez, né? Pode ser as 3d6 rodadas ou uma cena, tá? O narrador decide. Então, ele vai permanecer na Terra, mesmo depois de eu retirar o encantamento, ele vai permanecer encantado por 3d6 rodadas e depois ele vai desaparecer, tá bom? Vai perder o seu efeito mágico, tá? Outra maneira de livrar o objeto dessa aura é destruindo-o, anulando-o magicamente ou dissipando a magia através de efeitos, poderes ou rituais, tá? Isso aí já requer outros trâmites, né? Então, eu posso destruir o objeto, não é só porque ele é mágico que ele é indestrutível, ele pode ser destruído. Ou eu posso anular. Anular é quando não fui eu que fiz a magia. Eu não fiz a magia do objeto. Não fui eu que encantou aquele objeto. E eu quero tirar aquele encanto. Então, eu uso a minha magia para anular a magia do outro mago, tá? Né? Para dissipar a magia dele, né? Através de um ritual, né? Ou de um efeito, tudo bem? Quando eu pego, anulo, ou quando eu desencanto um objeto que eu mesma fiz, os pontos de magia retornam para o mago original, que pode ser eu, pode ser outra pessoa,
e eles retornam na velocidade normal. Ou seja, um a cada meia hora. Não é, vou desencantar a espada dele, pronto, narrador, tenho 2 pontos para usar agora. Não, não, eu vou ter 2 pontos daqui a 1 hora. Então, veja que em determinadas situações, se tiver no meio de um combate, não vale a pena desencantar. Porque não só você não vai ter aqueles pontos de magia antes de meia hora, como ainda vai deixar o teu aliado desprotegido. Então, cuidado para ver lá se vale realmente a pena ou não desencantar o objeto, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Esse vídeo vai ficar muito longo. Vou dar uma paradinha nele aqui agora, tá certo? Eu sei que tá no auge, tá todo mundo, né? Mas é para evitar ficarem vídeos muito grandes. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito de limites da magia. Vamos falar também de dano, né? E de várias outras coisas muito legais. Por isso, né, eu peço para que aqueles que não são inscritos no meu canal se inscrevam e ativem o sininho, que aí você vai receber o nosso próximo vídeo, com certeza, para você continuar estudando as regras de magia. Se você já é inscrito, né, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, tá? Para que outras pessoas também possam aprender como usar magia em Daima. E é isso aí. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo até o final do vídeo. Espero encontrar vocês aqui no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.